Ok. Nós estamos a falar sobre Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão. Diga comigo, Jesus é o sumo sacerdote da minha confissão. Então, nós temos lido em Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz para considerarmos Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eu quero que você perceba que na Bíblia nada é por acaso e que o Espírito Santo foi seletivo nas palavras que utilizou. Quando compara Jesus com o sumo sacerdote, e agora neste caso da nossa confissão, compara-o com o sumo sacerdote da antiga aliança. Isto é, o sacerdote tinha a função de levar o povo a Deus. Ok? E é o que Jesus fez. É o intermediário entre o homem e Deus. Como nós vimos nas lições anteriores, o sumo sacerdote, uma vez por ano, era o único que podia fazer isto e, na verdade, estava-lhe incumbido que o fizesse. Ele apresentava-se no lugar santíssimo, ou também chamado Santo dos Santos, tanto no tabernáculo como mais tarde no templo, onde estava a Arca da Aliança. Como vocês sabem, dentro da Arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com o maná e a vara de Arão. Ok? Era uma caixa em ouro, feita de madeira de acácia, e que era uma figura da humanidade e divindade de Jesus. Ok? A acácia, a madeira de acácia, fala do caráter humano e o ouro fala do caráter divino. E então o sumo sacerdote apresentava-se ali com uma bacia com o sangue do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro perfeito, um macho de 1 ano. Porquê? Sabe, o Velho Testamento é tudo cheio de símbolos. Macho de 1 ano porque era um cordeiro imaculado que morria sem razão pessoal para morrer. Porque se ele fosse aleijado, tinha uma razão para o matarem. Olha, vamos matá-lo, está aleijado, e vamos fazer aqui um churrasco, uma coisa assim. Mas esse cordeiro, sendo perfeito e não tendo razões pessoais para morrer, o cordeiro morria por causa do pecado daquele que ele representava. Sim, o pecador é que levava o cordeiro. O sacerdote examinava o cordeiro, não era o pecador. E então degolava o cordeiro, derramava o seu sangue naquela bacia. Está a ver? E aquele sangue, diante de Deus, era como que o crédito que cobria o pecado do pecador. Entenderam? Claro que isso representava Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim? Entendem? Então, isto era o que o sumo sacerdote fazia. Levava a bacia com o sangue e depois sapiscava a Arca da Aliança com este sangue. Era o cerimonial. Ora, Jesus não se apresenta mais diante de Deus Pai com o seu sangue. Na verdade, ele fê-lo uma vez. A Bíblia diz isso. No santuário verdadeiro, no céu. Não sei como é que ele o fez, mas é o que a Bíblia diz. Mas chamam-o agora de sumo sacerdote da nossa confissão. O que é que isso significa? Significa que o que Jesus apresenta ao Pai, o sacrifício que Jesus apresenta ao Pai, é a nossa confissão. Em Hebreus capítulo 13 e no versículo 15, diz para nós oferecermos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Qual é o sacrifício que Jesus apresenta ao Pai? Sacrifício de louvor. Assim como o cordeiro do Velho Testamento precisava ser perfeito, ok? Assim a nossa confissão precisa ser em linha com a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 2, diz que Jesus é fiel ao seu ministério. Então Jesus não vai apresentar ao Pai a confissão do cordeiro aleijado, cego, doente.
Em Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz que todo sumo sacerdote que era tomado dentre os homens era constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Ou outra tradução diz, nas coisas a que a Deus se referem. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele foi constituído a favor de quem? Nosso favor. Ele não está contra nós. Diga, Jesus não está contra mim. Ele está a meu favor. Agora, nas coisas concernentes a Deus. Quando você abre a sua boca, ok? Para manter uma confissão de derrota, de fracasso, de como você vai mal, de que como as coisas estão más, não há maneira de dar certo e problemas e desgraças. Essa não é uma confissão concernente a Deus. Isso é uma confissão concernente ao seu inimigo, que tem tido a habilidade de o perturbar, de o oprimir, enfim, de o privar do melhor de Deus para a sua vida. Então Jesus não apresenta essa confissão ao Pai. Mas quando no meio disso tudo, no meio dos problemas, no meio da aflição, no meio da adversidade, no meio dos sintomas da enfermidade, enfim, no meio de tudo e mais alguma coisa, você abre a sua boca para falar o que está escrito na palavra de Deus. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra que está a operar na minha vida. Eu te agradeço porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Obrigado porque pelas tuas feridas eu já fui sarado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus, que é fiel ao seu ministério, pega na sua confissão e apresenta diante do Pai a sua confissão. Agora, pense comigo. Jesus não leva a sua confissão numa bandeja. As suas palavras que você fala não é qualquer coisa que se transforma lá no céu e Jesus põe aquilo numa bandeja e leva ao Pai. Não. Ele relata as suas palavras, o que você diz aqui na terra, ele diz lá no céu, diante do Pai. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Entendeu? As palavras que você fala aqui na terra, que estão em linha com a palavra de Deus, Jesus repete essas suas palavras. Sabe o que quer dizer confissão? Significa dizer a mesma coisa, ou dizer, declarar o que já foi dito, declarar um facto consumado. Quando você aqui na terra confessa a palavra de Deus, diz o que Deus já disse, Jesus no céu fala o que você já falou. Glória a Deus! E por quê? Porque está em linha com a palavra. Jamais Jesus vai chegar ao Pai e vai dizer: Pai, o António está a morrer. Pai, o António não tem dinheiro que ser. Pai, já viste o António de olhos joanetes. Pai, Jesus não fala isso diante do Pai. No céu não se ouve essa conversa. Entendeu? No céu ouve-se a palavra de Deus. As palavras de Deus. Por isso é que é importante, retenha firme a sua confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14 diz: retenhamos firmemente a nossa confissão, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. E Hebreus 10, 23 diz a mesma coisa. Sem vacilar, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Sim? Então, diga comigo: a minha confissão é ouvida no céu. Aquilo que eu falo aqui na terra, diga, que diz respeito a Deus, Jesus repete as minhas palavras diante do Pai. Uau! Eu já ensino isto há bastante tempo, mas você acredita que foi agora
que eu vi a coisa desta maneira assim. Jesus fala as suas palavras diante do Pai. Uau! Agora eu entendo, quando o anjo do Senhor me apareceu lá em 91 e me disse, vim da presença do Altíssimo para lhe dizer, o menino vai nascer e tudo está bem com ele. Hã? Essas eram as minhas palavras. E eu estou mesmo a ver Jesus diante do Pai dizer, Pai, o Augusto está firme na palavra, bendito é o fruto do ventre, os filhos são herança do Senhor. E de acordo com esta palavra, ele tem confessado, o menino vai nascer e tudo está bem com ele. Uau! E eu imagino Deus Pai a dizer lá ao anjo, vai ter com o meu filho e diz-lhe o que acabaste de ouvir. E ele veio e disse, o menino vai nascer e tudo está bem com ele. Ai, glória a Deus! Aleluia! Você tem que tomar consciência disto. Quando nós tomamos consciência disto, passamos a ter mais cuidado com as nossas palavras. E passamos a usar a palavra de Deus na nossa boca e no nosso coração com mais convicção. O que eu digo aqui, que está em linha com a palavra de Deus, Jesus diz por mim ao Pai. Ele não é o nosso representante diante do Pai. Ele não está lá para representar os nossos interesses diante do Pai. Não estamos nós aqui para representar os interesses dele diante do mundo. Então, ele é o nosso mediador. Glória a Deus. Fantástico, sim ou não? Bem, hoje nós vamos falar de como receber de Deus. Como receber o maior milagre de todos, que é a nossa salvação. Exatamente, vocês estão instruídos na palavra. Abram a Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. Já achou? Diz assim, mas que diz, isto é uma alusão a uma escritura de Deuteronômio, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos a pregar. Olhe para mim no instante. A palavra de Deus, se você visse os versículos antes, não precisa ir lá ver, mas diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo a ressuscitar dos mortos a Cristo? Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. O que é que isso significa? Ele está a dizer assim, olha, não peça a Deus para fazer o que já está feito. Ele já desceu do céu, deu a vida por nós, desceu ao abismo e já ressuscitou dentre os mortos. Agora, o que você precisa fazer não está longe. A solução para a sua vida não está longe. Está perto, na sua boca e no seu coração. É a palavra da fé. 1 João 5,4 diz que fé é a vitória que vence o mundo. Então a palavra da vitória para você vencer o mundo está na sua boca e no seu coração. Fala a palavra. O milagre está na palavra. O poder de Deus está na palavra. Fala a palavra. As coisas vão acontecer. Sim? Depois diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e crês em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você já reparou aí que não há salvação sem confissão? Olha, vamos continuar a ler, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então olhe para mim. Repito, não há salvação sem confissão. Por isso é que o cristianismo é chamado a grande confissão. Sabe qual é essa grande confissão? Está aqui a dizer. Olha ali, versículo 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, esta é a grande confissão. Aleluia. Que diz Filipenses 2,11.
para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E Romanos, no capítulo capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a grande confissão é, diga comigo, Jesus é o Senhor. Outra vez, Jesus é o Senhor. Está a ver porque é que eu ponho vocês a confessar isso muitas vezes, quando subo aqui ao palco, no final do louvor ou não sei o quê? Não é por tradição, não é por achar bonito, é para pôr vocês a realizar ou a declarar a grande confissão. Jesus é o Senhor. Por isso estamos aqui, porque reconhecemos Jesus é o Senhor. Sim? Ele é o Senhor, Ele é que manda, Ele é que sabe. O que é que nós sabemos? Nada. Ele é o Senhor, Ele tem a última palavra. Não importa as circunstâncias à sua volta, creia nisto. Creia nisto de todo o seu coração. Não importa as circunstâncias em que você se encontra hoje. Declare a grande confissão: Jesus é o Senhor, Ele tem a última palavra na minha vida. E não precisa de ficar na dúvida. Qual será a última palavra? A última palavra é: não te deixarei nem te desampararei. A última palavra é: maior é o que está em si do que aquele que está no mundo. A última palavra é o que ele disse: eu sei os planos que eu tenho para vós, planos de paz, de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Esta é a última palavra. Eu sou o Senhor que te sara. Essa é a última palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a última palavra. Uau, glória a Deus. Diga glória a Deus. Entendeu? Então, como receber de Deus? Crer no coração e falar com a boca. Assim se recebe a salvação e assim se recebe tudo o que Deus tem para nós. A sua confissão é importante no processo de receber de Deus. E eu vou provar isso para vocês hoje aqui na palavra. Temos muitos exemplos. Vamos só falar de 2. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 11. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Está a ver? Porque, olha para mim, irmãos, a igreja é uma escola, sim ou não? Pronto. Não é um clube religioso, entendeu? Então você já me ouviu, eu já fui criticado por isso, entendeu? Fui criticado por isso, porque faço qualquer coisa, glória a Deus. Fui criticado por uma pessoa bem chegada a mim. Eu não faço isto por religiosidade, eu estou a adorar a Deus. Entendeu? Em vez de fazer ai, 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 glória a Deus. Entendeu? Faça o mesmo. Certo? E eu não me importo se aqui no meio, enquanto você ouve a palavra, você, glória a Deus. Por exemplo, vem um pensamento, você está a ouvir a palavra, aquilo trouxe-lhe esperança para uma situação da sua vida. Dê glória a Deus. Não fique calado. Abra a boca, glória a Deus. Porque é para isso que nós aqui estamos. Para adorar a Deus. Sim? Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. É isso mesmo. Lucas, o que é que eu disse? É o 11 de facto, mas não é o capítulo 11, é Lucas 1:11. Está bem? Pode ser? Então, se pode ser, vamos lá. Vocês conhecem esta história? E se não conheciam até agora, vão ficar a conhecer agora. Lucas capítulo 1, versículo 11 até o versículo 20.
É a história do anúncio do nascimento de João Batista. Diz assim: olhe para mim, eu quero situar você aqui no acontecimento. Zacarias era pai, ou veio a ser o pai de João Batista. Zacarias era sacerdote, segundo a lei, ok? Ainda estavam debaixo da lei. E ele foi oferecer incenso. Ele andava a orar e a pedir a Deus um filho. E é nesse contexto que se dá o que aqui vamos ler. Então diz assim: foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Zacarias vai a caminhar para o altar do incenso, onde ele punha uma brasa sobre o incenso, e de repente vem, apareceu ali um anjo do Senhor. E ele assustou-se. Ok? Versículo 12. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou. Uau, eu gosto destas palavras fortes. O anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Uau! Diga comigo, a oração dele foi ouvida. Aleluia! Imagina um homem que nunca teve filho, sempre desejou ter um filho, era o sonho de casal. E agora um anjo do Senhor lhe aparece para dizer-lhe: a tua oração foi ouvida, Isabel vai ter um filho. Ok? Versículo 14. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor, que era Jesus, não é, que viria a seguir. Uau, olhe para mim, ponha aí o dedo. Que fantástico, já viu? Finalmente. Você imagina você. Ele já era velho. Imagine você casado há 40 anos e nunca teve um filho. Os dois velhos estão agora sozinhos em casa. Não houve choro de criança, não houve berço em casa, não houve riso de criança. Um sonho que acabou por ficar frustrado, apesar de você ter orado o tempo todo para que Deus lhe desse um filho. E um dia, você não espera por mais nada, e um anjo lhe aparece para dizer-lhe: a tua mulher vai ter um filho. E o anjo até, o Senhor, não é? Escolheu o nome dele. Vai ser João. E vai ser grande aos olhos de Deus e dos homens. Vai converter as pessoas a Jesus, preparar o caminho do Senhor. Uau, não é motivo de felicidade? Mas veja o que aconteceu. Versículo 18, não é? Então Zacarias indagou do anjo. Perguntou-lhe: como poderei eu certificar-me disso? Pois eu já sou idoso, a minha esposa igualmente de idade avançada. O homem estava a orar há anos e anos por um filho. Quando o anjo lhe anuncia a resposta, ele fica naquela: como é que eu sei que vai ser? Eu já sou velho. E a minha mulher ainda está pior que eu. Mas olha, o anjo não estava para brincadeiras, era o arcanjo Gabriel. E então diz assim, versículo 9: ao que o anjo lhe replicou: eu sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias.
E ele esperava que Zacarias se regozijasse. Porém, eis que permanecerás em silêncio, isto é, mudo, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Então Zacarias saiu do templo mudo. Saía nada. E todos pensavam, deve ter tido uma visão, qualquer coisa lhe aconteceu. 9 meses! 9 meses o homem esteve mudo. E quando o bebê nasceu, indagavam acerca do nome do bebê, porque tinha de ter o nome da família, e depois a avó dizia, se ele não tiver o nome Gonçalves, não é meu neto. Quem escolhe o nome do bebê sou eu sou madrinha. E então João, perguntaram-lhe ele, e tu, pá, como é teu filho, pá, o que é que ele se vai chamar? E ele, o quê? O quê? Pegou numa tábua e escreveu, o nome dele é João. E disse, é João? Mas ninguém na família se chama João, porque é que ele vai ser João? E ele escreveu, isto agora já é a minha versão, é João e mais nada. Pronto, João mais nada, fica assim. E diz que nesse momento a língua soltou-se. E ele glorificou a Deus. E todos ficaram espantados com aquilo. Então veja. Porque é que Deus cortou-lhe a confissão? Para ele não abortar o plano de Deus. Porquê? Porque ele não acreditou nas boas notícias. Provavelmente o que é que ele iria falar? Ele ia estragar tudo, por isso é que ficou mudo, senão não haveria o risco. Provavelmente ele ia dizer, não, isto deve ser uma gravidez, como é que se chama isso? Utópica, não é? Ecológica? Não, isso é mania, se vais ver que a menina tem, mas é um mioma na barriga, a mulher. Qual bebê, qual quê? Oh, isso é falsa gravidez. Ele ia estragar o plano de Deus. E olha, está aqui bem uma coisa. Se a confissão dele, as palavras dele, não pusessem em risco o plano de Deus, não haveria necessidade de ficar mudo. A necessidade que houve de ele ficar mudo é porque as suas palavras têm um papel importante para receber a resposta da sua oração, do que você próprio pediu. Não fica a pedir a Deus uma coisa e depois a dizer, está mal, pois é, não dá, está difícil, então foi pedir a Deus para quê? Se fosse fácil não precisava pedir a Deus, fazia você mesmo. Então se pediu a Deus, não vá depois destruir o que você pediu com as suas palavras. Fale de acordo com o que você pediu. Pediu a Deus um aumento de salário? Então começa a agradecer a Deus pelo seu aumento de salário. Começa a falar, glória a Deus, eu sou sempre aumentado. Pediu a Deus a resolução de um problema? Não fica a dizer que é difícil, que está tudo contra si, que as coisas correm mal. Não, fale de acordo com o que você pediu. Ou quer ficar mudo também? Entendeu? Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte está no poder da língua, e aquele que a ama, ou aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Vai colher os resultados da boa utilização que lhe deu. Sim? Agora vamos ver outro exemplo de uma pessoa que disse a mesma coisa, mas não ficou muda. Veja aí, Lucas, capítulo 1 também, mas versículo 26. Então, no 6º mês, vamos ler até o versículo 38, ok? Você aguenta?
Então, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo, para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de David. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegra-te, muito agraciada, porque o Senhor é contigo. Uau! Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: olha, pense nas palavras de Zacarias e pense nas palavras de Maria. Como acontecerá isso? Pois eu jamais tive relação sexual com homem algum. Então lhe esclareceu, ela precisava de um esclarecimento. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo o ser que nascerá de ti será chamado Santo Filho de Deus. E depois ele até lhe disse: olha, ficas a saber também que Isabel, a tua parente, dará à luz um filho, mesmo em idade avançada, e sendo que já este é o 6º mês de gestação para aquela que julgavam ser estéril. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. E diante disto declarou Maria. O que é que Maria disse? Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. E então o anjo partiu. Está a ver? Qual foi a diferença de um para o outro? Usaram as mesmas palavras? Como é que vai ser isso? Eu sou virgem, não conheci nenhum homem, disse Maria. Zacarias também disse: como é que vai ser isso? Eu sou velho. E a Isabelinha ainda está pior que eu, não foi o que eu disse há bocado. Deixa eu manter a versão. Então vais ficar mudo, que é por causa das conversas. Literalmente. Olha, só por causa da tua conversa, ficas mudo. Até o bebê nascer. Mas a Maria não foi dito isto. Porquê? Maria não falou isso por incredulidade, mas busca de informação. Como é que vai ser? Explica-me lá, como é que vai ser? Porque, do ponto de vista natural, nada, eu sou virgem. Como é que isso vai acontecer? Então o anjo deu-lhe a informação que ela pediu, explicou-lhe: olha, assim, o Espírito Santo vai vir sobre ti, o Altíssimo cobre-te com a sua sombra, ok? E tu vais engravidar. Ela não ficou a dizer: como assim? Como é que isso é possível? Nunca aconteceu antes? Não, ela disse: ok, não entendo nada, como é que... Mas está bem, eis aqui, olha, aqui é a serva do Senhor, então faça-se em mim conforme a tua palavra. Ela teve que ter fé para fazer isto. Irmãos, ainda hoje, naquela cultura, ela correu o risco de ser morta por apedrejamento, porque significaria que aquele filho seria filho de adultério, ok? Ninguém ia. Bem, você imagina, ela vai com José, vão os dois ao McDonald's, lá da Galileia. Tinha lá um mesmo ao lado do quartel-general. Vão de mão dada e tal. E Maria diz assim: Zé, tem uma coisa para te dizer muito importante. Ah, é? Então vá, falamos durante o jantar. Olha, queres um Big Mac ou um Double Cheese? E ela: olha, Zé, é assim. Tu que tens jeito para isso, preciso que faças um berço. Um berço? Já que... Está bem, eu posso fazer um berço, mas tudo bem, mas por que tanta pressa?
que a minha barriga vai começar a crescer. E José estava a beber a Cola Light e o quê? É assim, eu não sei como te explicar melhor. É melhor ir mesmo direto ao assunto. O que é que tu disseste? Fala baixo, Zé, ninguém precisa ouvir. O que é que tu disseste? A barriga vai crescer. Ai, meu Deus. E agora? Quem é o pai? Com quem é que tu dormiste? Oh, Zé, não dormi com ninguém. O pai é o Espírito Santo. Hã? Ele estava a beber, mas... Conta outra desculpa. O quê? Ainda tens o descaramento de meter Deus no assunto. O pai é o Espírito Santo. Tu estás bem, Maria? Estás-te a passar, saltou-te a corrente? Não, um anjo do Senhor esteve lá em casa. Um anjo do Senhor, não é? O anjo do Senhor. Não é o Isaac lá, o pastor, que anda lá a rondar a casa. Eu bem vi, no outro dia estavas a olhar para ele e ele não tirava os olhos de ti. Não, foi mesmo o anjo. O anjo Gabriel. Gabriel. Qual Gabriel? O da estrebaria? Não, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Olha, nunca mais conversas. Termina o jantar e paga a tua conta que eu já vou andando. Consegue imaginar a dor de Maria? O problema que ela tinha nas mãos para resolver? Como é que ela vai dizer a José? José não acreditou. E a Bíblia diz que ele intentou deixá-la em secreto. Porque segundo a lei, por 2 motivos podia obter o divórcio, ok? Segundo as escolas dos fariseus. Então ele queria deixá-la lá num método de que não era preciso apresentar prova de infidelidade. Entende? Porque podia rejeitá-la por qualquer motivo. Foi isso que ele tentou fazer. Porque amava e não queria vê-la a morrer apedrejada, ok? E foi de facto de noite, um sonho, que o Senhor lhe falou e lhe disse: ó Zé, epa, Senhor, estava a dar um sono profundo. Não tenhas medo de tomar Maria como tua mulher, hein? Porque o que ela disse é verdade. O que é gerado dentro dela é obra do Espírito Santo. E tu, põe-te fino, hein? Atina. Então ele atinou. Agora veja, o que José fez também é de uma nobreza sem precedentes. José assumiu a vergonha. Vá lá ele dizer à sociedade que era do Espírito Santo, que as pessoas já iam mesmo acreditar, não era? Imagine você. A sua mulher parece grávida. Você usa o método do copo d'água. Portanto, infalível, não falha. Um contraceptivo fantástico, nunca falhou. Sabe, não? É sério. Era uma senhora que aquilo, cada tiro, cada mel, cada cavadela, cada minhoca. Já tinha 10 filhos. Só doutor, eu uso tudo, nada funciona. Aquilo... E então o médico disse: olha, vou-lhe ensinar um método que é infalível. É o que eu recomendo a todos os pacientes que têm o mesmo problema que vocês têm. Então qual é, doutor? O método do copo d'água. Copo d'água, doutor? Sim. E a mulher que é sempre, a mulher vê mais além do que os homens, não é? Senhoras. Disse: ó doutor, mas o copo d'água como? Antes de ou depois de? Em vez de. Então não falha. Veja, José assumiu a culpa. Agora você pode entender porque é que lá à frente nos evangelhos os fariseus disseram na cara de Jesus assim: nós não somos filhos de adultério. Entendeu? Porque Jesus nasceu com essa fama. E José assumiu a culpa para ele, como se ele próprio tivesse abusado da sua noiva antes do casamento. Entendeu? Eu acho que isto é amor, você não acha? Então foi tudo isto que envolveu esse acontecimento. Mas qual foi a confissão de Maria? Porque é que não ficou muda? Porque ela creu e a sua confissão foi: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Diga você comigo também:
Espera, não tenha medo de ficar grávida. É uma boa confissão. Diga comigo: eis aqui o servo do Senhor, e faça-se em mim, Senhor, conforme a tua palavra. Está a ver? O que é que a palavra de Deus diz? Pelas feridas de Jesus você foi sarado. Então diga comigo: faça-se em mim, conforme a tua palavra. O que mais diz? A palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então diga: faça-se em mim, conforme a tua palavra. O que mais diz a palavra? Diz que em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então diga: faça-se em mim, conforme a tua palavra. O que mais diz a palavra? Diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então diga comigo: faça-se em mim, conforme a tua palavra. O que mais diz? Diz que o Senhor ordena as suas bênçãos sobre tudo onde pomos as nossas mãos. Então diga: faça-se em mim, conforme a tua palavra. Então, a sua confissão é importante no processo de receber a promessa de Deus para a sua vida. A sua confissão é importante no processo de receber a resposta para a sua própria oração. Então não despreze a sua confissão. Ela é importante. Faça bom uso dela e desfrute da resposta de Deus à sua oração, desfrute das promessas de Deus para a sua vida. Sim ou não? Sim. Vamos ficar de pé. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Quão grande, quão grande. Aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu e diga: obrigado pela tua palavra, Senhor, que é luz para a minha vida, que traz entendimento para a minha alma e muda a minha vida. Eu recebo a tua palavra em meu coração. Eu guardo a tua palavra no íntimo do meu espírito. Eu creio em meu coração. Eu falo com a minha boca. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra está a operar em mim. Mais baixinho. Eu quero ministrar a vocês